Não tem outra saída. E sobre aquela questão do tribunal de Cristo lá, que uns vão receber recompensas diversas, essas recompensas não está correlacionado a departamentos que vão reinar com Cristo? Essa é uma compreensão que as pessoas têm, mas não é o que o texto diz, né? O texto fala só sobre recompensas, né? E o sistema de galardões, ele está na Bíblia, mas ele é uma doutrina, como que eu vou te chamar? Rarefeita, né? Você não tem muitos textos para trabalhar. Você tem 2 ou 3 textos no Novo Testamento. Não estou dizendo que são poucos, mas que são ruins, né? Não estou dizendo isso. Mas é que você tem poucos documentos para você entender o que ele está dizendo. Mas o que a Bíblia diz é que cada um vai receber o que vai receber como fala, o galardão do que a recompensa do que fez pelas obras. Exatamente. Agora, o que é isso? Uns vão reinar numa cidade, outros num país. Eu já vi cada gente falar um monte de coisa, só que a Bíblia não diz. Então, crença divorciada de textos, para mim, é muito perigoso. Porque, tipo assim, eu entendi o que você está falando, mas é só a sua opinião. Não tem um texto, então é só a opinião da pessoa. Mas não coloca essa questão ali do Tribunal de Cristo. Havia até o debate que foi feito lá no programa do senhor sobre se haverá tristeza no céu ou não. Isso ali é meio complexo, porque não gera em nós um sentimento de competição um contra o outro, porque quem faz mais vai receber mais galardão, quem faz mais vai ter cargos maiores. Porque eu já vi, né? Quem faz mais é porque eu vou governar tal país, eu vou governar tal estado, eu vou governar tal nação. Então, assim, não vai gerar um sentimento de competição em nós. E outra coisa, se haverá tristeza no céu por causa disso, porque um ganhou mais que eu, isso não vai dar abertura para outro sentimento de inveja e Veja etc. Só. O reino de Deus é um reino que tem um rei só. Não são vários reizinhos. Que um vai ser um reizinho lá da Áustria, o outro da não sei o que. Não. Essa compreensão é desenvolvida por pessoas, mas não tem um texto só que seja na Bíblia, pelo menos eu não me lembro desse texto, onde te diz, você vai reinar nessa cidade. Não tem como. Não, mas vai ter um rei sobre tudo e governadores, né? Então, mas todos eles, vamos lá, o texto diz assim, aí quem fez menos vai ser só o gari lá no reino. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. É o que a Bíblia diz que a gente tem. Eu não tenho mais informações. E veja, então esse teólogo aí não está com nada, porque não sei o que e tal. É que não dá para falar o que a Bíblia não fala, né? Exatamente. 1 de João, capítulo 3, diz assim, esse texto é muito forte, cara. Ele fala assim, amados, 3:2, 1 João 3:2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Veja essa palavra. Agora a gente é filho de Deus, mas ainda não sabemos o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Esse texto é o seguinte, pega um caderno, faz um risco no meio e coloca assim, agora, do outro lado você coloca ainda não. O que nós sabemos agora? Agora sabemos que somos filhos de Deus. Ainda não. O que a gente ainda não sabe? Bom, a gente não sabe como que vai ser lá, exatamente. Nós não temos todas as informações. Porque a teologia saudável, Fábio, a teologia saudável, ela é através da revelação. A verdadeira teologia se faz pela revelação. Quando eu digo revelação, estou dizendo o que está revelado na Bíblia. Tudo que a gente sabe é o que está revelado, a gente não sabe mais nada. E a gente sabe que nem tudo foi revelado. Foi revelado o que nós precisamos saber. Mas ninguém sabe tudo sobre Deus. Ninguém sabe tudo. Se ele é insondável, então ninguém sabe tudo sobre ele, nunca. Entende? E esse texto não é uma saída pela tangente, saída pela direita. Não. Agora a gente é filho de Deus, mas não foi manifesto o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. É o que nós temos para trabalhar. Agora, eu vou governar 8 cidades, não sei o quê. Eu fico olhando, tá bom. E essa questão de recompensa, pastor? De uns ter mais que o outro. Dá até para eu entrar nessa pergunta aqui. Essa questão, o senhor acredita que haverá essa tristeza no tribunal de Cristo? Haverá choro? Eu acredito que esse debate foi muito hypado, né?
na internet na época, porque era com o pastor Abílio Santana e com o pastor Eliseu Rodrigues. E eles começou pela internet e aí eles terminaram no meu programa, né? Esse debate. Eu acredito que, do ponto de vista do debate, não sei se você assistiu todo. Eu assisti todo. O Eliseu foi muito mais feliz, né, no debate. Eu acredito que o Eliseu foi muito melhor no debate. Talvez porque o pastor Abílio também não tenha prática de debate. Foi, acho que a primeira vez na vida dele que ele participou de um debate público assim, e tal. Mas eu acredito que o Eliseu foi muito melhor, assim. Deixa eu só entrar aqui. O pastor Eliseu ele foi mais feliz porque o pastor Abílio foi para debater sobre se haveria tristeza no céu ou não tristeza no tribunal de Cristo. Porque o início da discussão na internet foi porque o pastor Eliseu Rodrigues usou a expressão que haveria tristeza no céu. A refutação do pastor Abílio foi nessa questão. Aí, no debate, foi tristeza no tribunal de Cristo. O pastor Eliseu Rodrigues foi preparado... Mas calma aí. Mas na fala do Eliseu, lá na pregação, foi numa pregação, né? Ele estava falando do tribunal de Cristo. Não, ele estava falando. Ele primeiro falou, haverá tristeza no céu. Ele falou isso. Então, porque o tribunal de Cristo não é no céu? É no céu. Aí só que o pastor Abílio, a refutação dele foi nessa questão, na eternidade. Não, os meus pais sempre pregaram que no céu não haverá tristeza. Entendeu? Enfim, embora o pastor Abílio tenha feito, inclusive, colocações muito felizes também. Me surpreendeu. Mas, do ponto de vista dos galardões, se um vai ter mais e outro menos, eu acho que aquela pessoa não vai ficar satisfeita, né? Mas no céu haverá esse sentimento de satisfação? Em que lugar Deus enxugará das nossas olhos todas as lágrimas? Mas ali é na terra ou no céu? Mas é literal, pastor? Não. Se enxugar... Veja só. Independente se for literal ou não. Se for literal, é lágrima de verdade que tem gosto salgado. E se não for literal, é a tristeza. Resolver a nossa tristeza, certo? Ou se não ter aquela ideia de não haverá mais choro. Você não vai ficar mais triste aqui no céu. Então, mas aonde que vai acontecer isso? Só no céu. No céu. Entende? Então parece que é no céu que se resolve isso. Ou seja, como eu comecei dizendo, falei, parece que eu quero fugir do assunto, mas não é que eu quero fugir, é que nós não sabemos tudo mesmo. Se você ouvir uma proposta de um curso de teologia que fala que você vai aprender tudo sobre Deus, corre dele, porque é mentira. Porque se você souber, alguém está falando que sabe tudo sobre Deus, esse só pode ser um Deus falso. Porque o verdadeiro é insondável. Entende? Então, eu não sei tudo. O que eu posso dizer é o que eu entendo aqui nesse texto. Tal. Contribuir com meia dúzia de textos aqui, ali, acolá, mas eu não tenho todas as informações. Sobretudo de como vai ser no fim. E esse texto de João, ele fala assim, agora eu sei que eu sou filho de Deus, mas aí eu não sei como que vai ser. O que é manifesto é que nós veremos como ele é, seremos semelhantes a ele. Obviamente, ele está falando do corpo, né? Corpo transformado e tal. Sim. São as informações que nós temos. Então, desculpa te desapontar, não vou ter todas as respostas. Então, eu não sei, realmente eu não sei. Agora, não acho que a pessoa vai ter a mesma satisfação do que a outra que teve mais galardão. É só isso que eu penso. Pastor, mais um assunto aqui. A gente falou de salvação. Falando-se de salvação, só é salvo aquele que crê em Jesus, aquele que conhecer Jesus, receber Jesus, aceitar a Jesus. E os judeus, que hoje não acreditam em Jesus, não tem Jesus como Messias, melhor dizendo, né? Não acredita que ele é o Cristo ungido de Deus. Tá. Eles ainda são povo de Deus. Israel é terra santa, não crendo em Jesus. Vamos ver o que a Bíblia diz. Romanos 10 diz assim, ó, irmãos, Romanos 10, 1. O bom desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor de Israel é para que eles sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, a minha oração a Deus quando o assunto é Israel é para que eles se salvem. Por que Paulo está falando isso? Porque eles não são salvos, então. Porque você está dizendo assim, irmãos, eu vou reler. A boa vontade do meu coração é a minha súplica a Deus em favor de Israel para que eles sejam salvos. Porque eu dou testemunho de que eles têm zelo, mas não têm entendimento. Para Paulo,
A partir do momento dessa transição da primeira aliança para a nova aliança, os judeus agora, se eles quiserem ser salvos, eles precisam receber Jesus como Salvador único e suficiente. Sem isso não tem salvação. Mas é povo de Deus pela velha aliança? Porque o único puro, o sangue puro ainda de Deus deixado na terra é Israel, porque Jesus veio deles, né? Então, mas vamos lá. Israel não tem sangue de Deus. A gente não pode falar isso.